Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Janete Lula Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem, principalmente os taxistas que estão aqui em busca de saber qual a nossa posição frente à situação de precariedade que eles vivem. Boa tarde às vereadoras e os vereadores. Hoje é o primeiro dia que nós vamos tratar de setembro. Setembro tem aspectos interessantes. O primeiro é o mês da pátria. E aí eu queria colocar claramente que o tema da cidade da Semana da Pátria é pela paz. Se assim eu pudesse definir, eu definiria pelo verde, pela definição de um Brasil em defesa da Amazônia, que está sendo precarizada com essa situação de incendiária que o agronegócio fez da região Nordeste. Então, para mim, este setembro, mês da pátria, deveria ter como lema a defesa do verde da nossa bandeira e do meio ambiente. Em segundo lugar, eu gostaria de falar que eu estive no sábado, também o vereador Acácio e a vereadora Carol, num evento da OAB sobre o primeiro circuito de ação de combate à violência contra a mulher. Achei muito importante e o principal, a violência contra a mulher, nós já sabemos, e sabemos que está se agravando. Mas o importante é a esperança, é a construção de outra alternativa de educação, principalmente nas universidades da cidade, levando a discussão da Lei Maria da Penha e a importância de reeducar os homens no sentido de que quem ama não mata e pelo fim da violência contra a mulher. Achei muito importante essa iniciativa da OAB. Quero dizer que esse circuito trará discussão sobre como enfrentar a questão da violência contra a mulher. Por isso, eu quero parabenizar o doutor Marco Antônio, que preside a Comissão de Direitos Humanos, e o doutor Eduardo Ferrari, que preside a OAB da cidade. E a última questão que eu quero abordar é sobre a pesquisa que saiu praticamente ontem, e nessa pesquisa cheira o retorno à primavera. Porque se as eleições fossem hoje, Haddad venceria o atual presidente. E é muito importante dar esses dados da pesquisa para a população, dizendo que setores populares já não aceitam mais o linguajar do presidente, já não concorda com o racismo explícito em relação ao Nordeste e contra a posição que ele tem demonstrado em relação à mulher. Por isso, a vida é uma constante mudança. E ele pensa que dizendo o que diz vai resolver o problema. Mas o que dá esperança é saber que quem votou nele, principalmente os setores populares,
está percebendo que ele é um desgoverno e que precarizou a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que saldo a Semana da Pátria nesse meu pronunciamento. Com a palavra, vereador Zé Luiz Lula. Boa tarde, senhor presidente, público presente. Me coloquei aqui para falar algumas questões relacionadas ao tema da proteção e defesa dos animais. Queria, nesse pronunciamento aqui, anunciar, né, que ontem nós tivemos a nossa reunião da Frente Parlamentar de Proteção Animal, onde, com a presença do vereador Acácio, da vereadora Carol, desse vereador, da vereadora Sandra Gileno, e após consultas a outros vereadores que compõem a comissão, nós fizemos, então, eu declinei da coordenação da Frente Parlamentar de Proteção Animal em favor da colega Carol Ribeiro, né? E eu queria, então, aqui comunicar, anunciar, né, que a partir de agora, a Frente Parlamentar de Proteção Animal será coordenada pela vereadora Carol Ribeiro. Esse vereador continuará participando como membro da Frente de Proteção Animal, mas agora a coordenação fica com a Carol Ribeiro, que é uma vereadora que tem se mostrado bastante ativa na questão da proteção animal, e a minha saída à frente da coordenação da Frente Parlamentar se deu justamente em função de entender a importância de a gente também fazer exercício de renovação aqui dentro da casa. A vereadora tem se portado como uma pessoa atuante aqui na defesa e proteção animal. Acho que seria importante que ela acumulasse experiência e direção à frente dessa importante frente parlamentar. Considero, né, meus amigos, minhas amigas, extremamente importante que a Câmara Municipal possa ter mais vereadores ativos defendendo a causa animal, né? Eu comecei aqui em 2002 apresentando leis nessa área, estava sozinho na época, depois a vereadora Luísa Cordeiro também esteve conosco, depois o Alencar, depois o próprio prefeito Guti. Mas hoje a gente tem aqui pelo menos de 5 a 6 vereadores que têm apresentado projetos importantes na área da proteção animal e outros vereadores que também têm apresentado matéria na área. Então a gente acha que a Câmara Municipal, com 34 vereadores, como a Câmara de Guarulhos, é necessário que a gente tenha mais vereadores simpatizantes e atuando na causa da proteção animal. Então, a gente fica feliz que hoje, na casa, há mais pessoas, há mais parlamentares se identificando e apresentando. Eu sempre falo, é fundamental os vereadores apresentarem projetos que tornem política pública para a questão da proteção animal. Então, eu quero aqui saudar, né, a vereadora Carol, que estará à frente, a partir de agora, da Frente Parlamentar. E, por fim, queria me manifestar aqui, né, muito contrariado, né, com uma decisão do prefeito Guti, que revogou um decreto municipal que estabelecia o programa Mascote Escolar na cidade. Era uma ação extremamente importante, inclusive foi bandeira do próprio prefeito, quando ele era vereador aqui na casa, depois como candidato a prefeito. Ele fez o decreto, né, um avanço, tivemos até em reunião no começo do ano com o prefeito, e agora foi revogado, né, sem nenhuma explicação para a sociedade, né, para nós que somos da Frente Parlamentar, enfim, foi revogado. Um projeto, um programa extremamente bacana, importante, que ia trazer, já como consequência, o convívio
de que cada escola pudesse ter um cão, e muitas das escolas têm o seu cão lá abandonado, que esse animal pudesse fazer contato com as crianças, fazer contato com os professores, enfim, ser adotado como um mascote, diminuindo, inclusive, o número de animais nas ruas de Guarulhos. Então, lamentamos que o prefeito tenha dado um passo adiante, criando o programa, e depois deu 2 para trás, revogando, né, a matéria. Né? Lamentável, eu acho que assim, depois vamos conversar na frente, eu acho que a frente parlamentar pode reapresentar esse projeto, né, como iniciativa da Frente Parlamentar de Proteção Animal. Obrigado. Com a palavra o vereador doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, novos pares, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Câmara. Presidente, eu vim aqui comentar sobre alguns pedidos que fazem para a gente, no Fácil, para a própria assessoria do prefeito Guti, sobre as podas de árvore da nossa cidade. Eu venho há tempo cobrando, conversando com o pessoal do meio ambiente, com o próprio prefeito Guti, eu estive conversando recentemente, e pedindo para que eles, tanto ele, prefeito, quanto o secretário de meio ambiente, secretário Abdo, possa cobrar de uma forma mais enérgica da IDP Bandeirantes a presença deles junto com as equipes da prefeitura. As equipes do meio ambiente, primeiro, não são tantas equipes para cobrir essa cidade gigantesca. São poucas equipes do meio ambiente que acabam atendendo os pedidos da população, pedidos que vêm através do Fácil, pedidos que fazem para a gente também. Então, o que acontece? Eu tenho pedido para o prefeito e para o Abdo cobrar de uma maneira mais enérgica da IDP Bandeirantes, que eles tenham uma equipe do lado das equipes da prefeitura diariamente. Não só como acontece, pelo menos acontecia até pouco tempo, e eu, mesmo que eles tenham, porque o secretário Abdo disse que com a cobrança que ele teve, o pessoal começou a participar diariamente com as equipes da Secretaria de Meio Ambiente. Só que eu não vi resultado nenhum. Eu tenho pedidos de árvore de mais de um ano e meio de atraso que a Secretaria não faz, porque depende da IDP Bandeirantes estar junto na poda de árvore por causa da fiação que são envolvidas no meio das árvores. Então, de qualquer maneira, eu tenho até que parabenizar o pessoal do meio ambiente, porque eles estão sempre de pronto para poder atender os pedidos da população e, infelizmente, muitas das árvores que pedem para a gente as podas de árvores dependem de IDP Bandeirantes. Então, de qualquer maneira, eu gostaria que todos os envolvidos aí, o prefeito, todas as secretarias envolvidas, cobrassem de uma maneira mais enérgica, porque se tem uma equipe da Bandeirantes diariamente com a gente, com a Secretaria de Meio Ambiente, com as equipes do meio ambiente, e não está resolvendo, então precisaria ter mais equipes da IDP Bandeirantes, e com certeza também precisa de mais caminhões, mais equipes do meio ambiente, para que possa atender a população. Porque a cidade de Guarulhos é gigantesca, a arrecadação também é gigantesca, e nós precisamos atender a população. Vira e mexe, com as chuvas que acontecem, sempre as árvores estão caindo, destruindo casas, telhados, como aconteceu na Vila Galvão. Próximo da minha residência ali tem uma casa que está com telhado, toda a casa está aí destelhada, porque quebrou o telhado, a família era uma senhora idosa, precisou sair da casa, nem sei o que aconteceu com essa senhora, quando não cai em cima de carros, e quiçá, como infelizmente nas chuvas do início do ano, houve um incidente e matou um jovem nessa cidade. Então, de qualquer maneira, eu venho cobrando energicamente a Secretaria de Meio Ambiente para nos ajudar, para que cobre a IDP Bandeirantes, para que eles assumam a responsabilidade dele. Guarulhos é o maior cliente da IDP Bandeirantes. Quantos que eles não arrecadam nessa cidade e não ajudam a nossa cidade? Fiação solta por aí, caindo fiação, eles não atendem isso. Tanto é que eu protocolei um projeto de lei, vendo a possibilidade de cobrar impostos da IDP Bandeirantes, porque eles têm os postos, eles sublocam os postos para NET, para Vivo, e não pagam uso de solo.
Então eu protocolei um projeto para poder a prefeitura cobrar responsabilidade, até financeira, da EDP Bandeirantes, que eles só arrecadam na cidade de Guarulhos e não prestam os devidos serviços para a cidade de Guarulhos, principalmente em questão de remoções e podas de árvore. Então, de qualquer maneira, por melhor que tenha sido o trabalho do pessoal do meio ambiente, eu sei que toda vez que nós cobramos essas podas de 2 anos, 1 ano e meio, que o pessoal não atende a população, chegam na gente. Vereador, tem 2 anos que eu pedi no Fácil, vereador, tem 2 anos que eu pedi para o senhor. Como acontece comigo, tenho certeza que acontece com o vereador João Darcio, com o vereador Acácio Portela e com todos os vereadores aqui. No meu caso, tem podas de árvores de 2 anos. Agora, infelizmente, a responsabilidade não é da secretaria, que os trabalhadores estão a postos para poder executar o trabalho, mas depende da EDP Bandeirantes. Então, prefeito Guti, secretário Abdo e todos os envolvidos, gostaria de uma responsabilidade maior da EDP Bandeirantes, que eles possam cumprir o seu papel para que a nossa cidade possa atender a nossa população de uma maneira satisfatória, porque eles pagam os impostos pertinentes. Muito obrigado, presidente, e boa sessão a todos. Como não há mais oradores inscritos, dou por encerrado essa parte da sessão e passamos à tribuna livre. Também não temos orador, então dou encerrado por essa parte da sessão e passamos para o grande expediente. Item primeiro, o senhor secretário para a leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento número 2576/2019. Informações referentes à pavimentação da Avenida Martins Júnior, na região do Taboão. Autor, Guto Tavares. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 2. Item 2, leitura, discussão e votação do requerimento número 2578/2019. Informações referentes à retomada de obras em equipamento público de educação infantil, localizado em área pública, na rua Maria Luísa Périco, Jardim Acácio. Autor, Guto Tavares. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 3. Item 3, leitura, discussão e votação do requerimento número 2579/2019. Leitura, informações referentes à quantidade de obras paralisadas na cidade de Guarulhos. Autor, Guto Tavares. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 4. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio Santos. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, esse vereador não poderia deixar de trazer à tribuna do povo, a esta tribuna, um ofício que eu fiz ao governo no último dia 13 de agosto. Eu pedi a vista ao governo de todos os processos administrativos que trata da defesa dos direitos do município nas ações judiciais. Eu solicitei no último dia 13, e aqui eu trago para todos ficarem pasmos, que a administração municipal recusou o acesso deste vereador a processos administrativos, doutor Eduardo Carneiro. Recusou o real cumprimento do artigo 12 da Lei Orgânica do Município, que nos dá a prerrogativa de ter acesso a qualquer processo administrativo e demais documentos. Então isso aqui me deixou muito preocupado, porque eu solicitei no último dia 13 de agosto, foi feito parecer dia 20, e pasmem, senhor presidente, o decreto de sigilo feito pelo prefeito foi elaborado e publicado no Diário Oficial dia 21 de agosto. Colocou um decreto para retroagir a algo que não se aplica, fundamentando com base nesse decreto que não daria vista a este vereador.
não daria vista a este vereador Para pela concluir, liderança do democrata, senhor presidente, pela liderança, vereador. que não daria vista a este vereador dos processos em questão. Isso é muito sério. Ou está havendo uma perda de algum direito ou obrigação do município e estão querendo esconder. A meu juízo, fizeram esse decreto para acobertar algum erro. Para acobertar algum erro. Muito estranho. O decreto foi publicado no dia 21, o meu ofício foi protocolado no dia 13, e o parecer do procurador com data do dia 20. É muito estranho, doutor Eduardo Carneiro. E tem mais, doutor Eduardo. O senhor me chamou a atenção na última sessão, questionando se é corregedoria do município ou controladoria. Pois bem, no parecer do colega procurador e colega de profissão, que eu sou advogado tal qual ele faz referência às duas circunstâncias. Mas não tem problema, eu estou aqui com a minha humildade para aprender, sabe? Mas corregedoria, controladoria, para mim e para o procurador do município, é a mesma coisa, não difere. E está aqui no parecer encaminhado por ele ao secretário de Justiça, que por sua vez encaminhou a este vereador. Mas a questão que eu trago aqui de bastante seriedade é perda de prazo na defesa de alguma obrigação ou direito por parte do município no âmbito judicial. Perdeu-se algum prazo e nós, vereadores, temos que ter acesso a estes processos administrativos que trata da questão. E assim eu fiz e pedi vista, e foi negado. Foi negado e eu não vou aceitar. Vou na secretaria, vou para cima, porque nós temos que ter direito e acesso a tudo. Acima de qualquer decreto do prefeito, nós temos a lei orgânica do município que nos dá esse direito. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito. Não há necessidade de passar pelo plenário. Basta um ofício protocolado no governo, há necessidade de ser respondido. Então aqui eu alerto que essa atitude não podemos aceitar. Aconteceu com esse vereador e vai acontecer com os demais aqui no plenário. Então nós não podemos aceitar porque estão acobertando alguma falha. Volto a dizer, protocolei o ofício dia 13, fizeram um decreto criando sigilo nas ações do governo, publicou dia 21 e saiu um parecer do procurador fundamentado nesse decreto com data do dia 20. É extremamente amadora essa posição do governo municipal. E me desculpe o prefeito, não compactuo com essa situação. Quero ter acesso a todos esses processos administrativos. É prerrogativa desta casa, prevista na lei orgânica, a lei maior dessa cidade, no seu artigo 12. Então nós não podemos aceitar. Eu não estou lá para buscar interesse próprio, é interesse da cidade. Então me parece que teve alguma maracutaia na Secretaria de Justiça e não estão querendo que venha à tona. E fica aqui a minha colocação que esta casa não pode se curvar a esse tipo de situação por parte do governo municipal. E precisamos, acima de tudo, talvez até apresentar um decreto legislativo para revogar esse decreto por parte do senhor prefeito. Muito obrigado, presidente. Quero registrar a presença também da Cooperativa Mista de Motoristas Autônomos do município de Guarulhos, Guarucop. O senhor Valdir Almeida, presidente da Guarucop. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui o pronunciamento do meu colega, vereador Laércio. Eu gostaria de ter acesso à resposta do executivo, até porque o vereador citou várias vezes nominalmente a minha pessoa. Eu não sei desta resposta, vereador. Eu
dentro da minha prerrogativa também como vereador, eu gostaria de ter acesso à resposta. Eu gostaria que se fosse disponibilizado para que eu tivesse conhecimento e fosse encaminhado ao meu gabinete. Defiro, vereador. Muito obrigado. Item 4, solicitar para leitura. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2591/2019. Solicita cópias de inteiro teor do PA número 11.273/2019, referente à contratação de empresas para implantação da fase 9 de ampliação do aterro sanitário de Guarulhos. Autor, vereador Zé Luiz Lula. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 5. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2594/2019. Informações referentes à adoção de medidas visando coibir as empresas de energia elétrica e telefonia de colocar as pessoas em risco, deixando fios e cabos soltos. Autor, vereador Dr. Alexandre Dentista. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 6. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2601/2019. Informações referentes ao terreno localizado na Avenida Martins Júnior, em frente ao número 1600, Jardim Santa Emília. Autor, vereador Serjão Inovação. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovada em caminho. Item 7. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2611/2019. Informações referentes à área localizada entre a Estrada Pimenta São Miguel e a Avenida José Miguel Áquel, no Parque Industrial Cumbica. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 8. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2620/2019. Informações referentes à área existente entre as ruas Barão de Contegipe e Professor José Munhoz. Autor, vereador Paulo Roberto Sequinato. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovada em caminho. Item 9. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2621/2019. Informações sobre a área existente entre as ruas Santina e Santana Montes, Recreio São Jorge. Autor, vereador Paulo Roberto Sequinato. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovada em caminho. Item 10. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2634/2019. Informações sobre a solicitação feita em 2017 através do ofício número 012/2017, que solicita iluminação nos principais pontos de ônibus da linha 483 Marmelo Tanque Grande. Autor, vereador Maurício Lula Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Lula Souza. Senhor presidente, solicito que a votação dos projetos de lei, já que temos projetos também de autoria dos vereadores, seja procedido de forma simbólica. Fez o pedido do vereador Edmilson para que os projetos constantes do grande expediente ocorram por votação simbólica. Submeto à votação. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. João Barbosa. Pastor João Barbosa, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim.
Encerrada a votação, aprovada. A partir deste momento, as deliberações ocorrerão pelo processo simbólico. Item 11, senhor secretário, para leitura. Item 11. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2587/2019. Altera e insere dispositivos da lei número 7.480, de 22/6/2016, e institui a cobrança de valores pelo uso de logradouros públicos do espaço aéreo, do solo e do subsolo do município de Guarulhos. Autor, vereador Dr. Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 12. Item 12. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2602/2019. Dispõe sobre a criação de pontos específicos para veículos credenciados pelo Sindicato dos Condutores de Veículos Prestadores Autônomos de Serviços de Entrega em Domicílio dos Mercados, Supermercados, Hipermercados e Atacadistas de Guarulhos, Sindentregas de Guarulhos. Autor, vereador Luiz da Sede. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 13. Item 13. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2603/2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos, privados e instituições congêneres a notificarem ocorrências de uso de bebida alcoólica ou entorpecentes por crianças e adolescentes no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Luiz da Sede. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, considerada as comissões. Item 14. Item 14. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2604/2019. Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos a construir uma UBS, Unidade Básica de Saúde, no Jardim Guilhermino. Autor, vereador Luiz da Sede. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, considerada as comissões. Item 15. Item 15. Item 15, desculpa, senhor presidente. Item 15. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2605/2019. Dispõe sobre a realização de análise das águas dos reservatórios das escolas e creches municipais. Autor, vereador Luiz da Sede. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, considerada as comissões. Item 16. Item 16. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2613/2019. Institui o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, estabelecendo a redução de juros e multas moratórios provenientes de acréscimos legais, incidentes sobre débitos tributários e não tributários existentes para com a administração pública direta e com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 18. Item 18. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2619/2019. Autoriza a Prefeitura Municipal a instalação de lixeiras subterrâneas em espaços públicos. Autor, vereador Paulo Roberto Sequinato. Vereador, é que você leu o 17. Eu gostaria que você, retificando, lesse o item 16. Desculpa, vereador. Ok. Item 16. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2612/2019. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e alteração da lei número 7.624, de 19/3/2018, que trata do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, considerado as comissões. O item 18, o senhor acabou de ler. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, considerado as comissões. Como não há mais item a ser deliberado, dou por encerrado o grande expediente e passamos para a ordem do dia. Quero registrar nesse momento
está presente nessa Casa de Leis a senhora Gessi Aparecida da Silva, presidente do Sindicato dos Taxistas de Guarulhos. Também da cooperativa Cooper Guaru, o senhor Alexander Negrão, presidente. E também da cooperativa Guaru League Taxi, o senhor Anderson Sato, presidente. Sejam bem-vindos a esta casa. Passamos neste momento para a ordem do dia. Deixa eu só falar do item tal, tá? Do item 1º ao item 5º, prejudicado por falta de parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Senhor presidente, tendo em vista que nós temos uma pauta bastante extensa, tanto na ordem do dia da sessão normal como na extraordinária, e nós, as bancadas, precisam se reunir para conversar sobre a pauta, e também nós temos aqui a presença dos taxistas que estão presentes hoje aqui na sessão, eu solicitaria, senhor presidente, que a gente suspendesse a sessão para poder conversar com uma comissão deles e a gente ouvi-los também. Defiro, vereador. Suspendo os trabalhos por 30 minutos. Olá para você, telespectador e internauta que está acompanhando aí a 48ª sessão ordinária. O presidente da casa, professor Jesus, acabou de suspender a sessão por 30 minutos a pedido do vereador Edmilson Lula Souza, do PT. O vereador Edmilson falou sobre a grande quantidade de itens na ordem do dia da sessão ordinária e também das sessões extraordinárias que precisam ser discutidos entre as comissões e também a necessidade de discutir um projeto ligado aí aos taxistas, o projeto do vereador João Darcio Ribamar que trata da criação de táxis executivos. Eles devem discutir também itens desse projeto com representantes de várias organizações de taxistas que estão presentes na galeria da casa. Até esse momento, até a solicitação de suspensão da sessão ordinária, os vereadores, eles limparam a pauta do grande expediente. Era uma pauta que continha 10 requerimentos, são as solicitações de informação que os vereadores fazem para a prefeitura, e também nessa pauta havia 8 projetos de lei, entre eles o projeto que institui o programa de parcelamento incentivado, um projeto de autoria da prefeitura que também está na pauta das sessões extraordinárias que foram convocadas pelo presidente da casa, o professor Jesus, na última quinta-feira. Então a gente vai aproveitar esse momento para falar rapidamente também dessas pautas da ordem do dia da 48ª sessão ordinária e também das extraordinárias. Então, um dos projetos que está na pauta da ordem do dia da sessão ordinária é o projeto que institui o programa Catatreco. Esse é um projeto de autoria do vereador Sérgio Inovação, do PSL, e também do vereador licenciado Lamé Ismaili. Já na pauta das 3 sessões extraordinárias que foram convocadas pelo presidente da casa, o professor Jesus, estão 7 itens. São 5 projetos de autoria da prefeitura, um projeto de autoria da mesa da Câmara e outro projeto de autoria de vereador da casa. Então, vamos falar rapidamente sobre esses projetos. Um deles institui o PPI, que é o Programa de Parcelamento Incentivado. Por meio desse programa, se propõe o parcelamento de débitos que as pessoas, que a população, que empresas tenham com a prefeitura com relação ao IPTU e também ao ISS, além das contas de água. E além de poder fazer o parcelamento da dívida, haverá aí um período com redução de juros e multa. Esse projeto ele vai valer principalmente para os débitos de 2018. O outro projeto altera a lei que dispõe sobre a administração, estrutura organizacional
e quadro de servidores da Prefeitura. Então é um projeto que trata mais de questões administrativas e internas aí da Prefeitura. O outro projeto institui o programa Música nas Escolas através da estruturação da Orquestra Sinfônica Municipal. Tem o projeto também da Prefeitura que abre crédito especial de R$500 mil para a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. E também é um projeto que altera a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, a Lei de Zoneamento. Tem um projeto, então, da mesa da Câmara que altera a estrutura administrativa e organizacional da Câmara e também um projeto de autoria do vereador João Darcio Ribamar Sack. Esse projeto, ele cria o serviço privado Premium Luxo em Guarulhos. É um serviço de táxis executivos e é por isso que uma série de representantes de órgãos ligados a taxistas estão aqui na galeria da casa e devem se reunir com uma comissão de vereadores. Eles devem debater sobre esse projeto. Esse é um dos motivos também da suspensão da sessão por 30 minutos. Então, a qualquer momento a gente volta com mais informações e fique com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Suspendo os trabalhos por mais 30 minutos. Reaberto os trabalhos. Item 6º, o senhor secretário para leitura. Item 6º, discussão e votação única do veto total aposto ao projeto de lei número 4005/2014. Estabelece diretrizes para a administração de creches públicas por instituições privadas. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Senhor presidente, vereador Rafa Zamproni vota sim. Vereador Rafa vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vereador Ramos da Padaria, vereador Betinho, vereador Acácio, doutor Laércio, Edmilson, Eduardo, Genilda, Janete, João Barbosa. Pela ordem, presidente, vereador Laércio Santos vota sim. Vereador Laércio vota sim. Vereador João Darcio vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Voto sim. Vereador Wesley vota sim. Encerrada a votação. Pela ordem. Mantido o veto, comunique-se. Pela ordem, vereador? Voto sim. Não, já passou. Acabou. Item 7º, senhor secretário para a leitura. Item 7º, discussão e votação única do veto total aposto ao projeto de lei número 606/2017. Institui o programa Catatreco no município de Guarulhos. Autor, vereador Serjão Inovação e Lamé. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto não, presidente. Vereador Serjão vota não. Pela ordem, presidente, voto não. Pela ordem, vereador Ramos da Padaria vota não. Voto não. Vereador Rafa Zamproni vota Rafa não. Zamproni vota não. Vereador Eduardo Soutur vota não.
Vereador João Darcio vota não. Pela ordem, presidente. Encerrada a votação, rejeitado o veto, comunique-se. Item... Item 8º, senhor secretário para a leitura. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, consta na mesa dos trabalhos uma indicação feita por esse vereador? Sim, vereador. Gostaria que o senhor deliberasse a leitura dessa indicação, presidente, por gentileza? Defiro. Senhor secretário para a leitura. Indico, atendidas as formalidades regimentais, seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal, no sentido de sua excelência determinar, através dos canais competentes, estudos visando providências urgentes quanto à possibilidade de retorno das lotações para o transporte público urbano, bem como linhas de ônibus com itinerários de ponto a ponto. A presente indicação é plenamente justificada, atendendo destarte aos justos e constantes pedidos da população local, que espera ansiosa pelo melhoramento, tendo em vista o estado precário e demorado que o transporte público se encontra. Acreditamos que o retorno das lotações, com maior fiscalização do poder público para obediência das regras de trânsito e segurança dos passageiros, bem como o retorno de itinerários de ônibus que sejam de ponto a ponto, sem passar pelos terminais de ônibus, pois, em muitos casos, prolonga desnecessariamente o tempo de viagem dos guarulhenses, serviriam como auxílio, melhorando o transporte público de Guarulhos. Guarulhos, 3 de setembro de 2019, vereador Eduardo Barreto. Para concluir, presidente. Para concluir, vereador. Presidente, encaminhei na data de hoje, protocolei essa indicação para tratar a respeito do transporte público na cidade de Guarulhos. É um assunto que atinge diretamente, presidente, a vida de quase 90% da população que trabalha, que estuda, porque na grande maioria os trabalhadores e estudantes da nossa cidade fazem uso do transporte público para irem até os seus compromissos. Um problema que vejo como um problema herdado da última administração pelo atual prefeito, que foi colocado aqui com uma possibilidade de melhora desse serviço através da implantação do bilhete único na cidade de Guarulhos, através da construção dos terminais na nossa cidade. Só que, vereador Wesley Casaforte, que a gente tem percebido que o atual modelo de transporte da cidade de Guarulhos não atende à realidade da nossa cidade. Nós podemos elencar aqui vários problemas que temos e que temos que ter coragem de enfrentar esses problemas. Como, por exemplo, o número de micro-ônibus hoje na cidade de Guarulhos que faz o transporte de passageiros, que tem a incumbência de ser o sistema alimentador desses grandes terminais. A demanda é muito maior do que a oferta do número desses micro-ônibus. Sem contar o problema do pagamento de subsídio que os motoristas desses micro-ônibus enfrentam na cidade de Guarulhos, que deixam esses trabalhadores e trabalhadoras, para concluir, presidente, pela liderança do partido. Pela liderança do partido, vereador. Que deixam esses trabalhadores e trabalhadoras sem nenhuma condição de melhorar a situação dos seus ônibus. Ônibus esses precisando de manutenção e de várias outras benfeitorias. Esse sistema alimentador de transporte, que não tem uma fiscalização adequada, que não tem um número adequado de micro-ônibus, que não tem um subsídio sendo pago na sua data prevista, traz um transtorno enorme para esses trabalhadores. E aí, quando conseguem as duras penas levar o passageiro para os terminais da nossa cidade, os grandes ônibus que são oferecidos pelas empresas de ônibus na cidade de Guarulhos, que não tem compromisso nenhum com o usuário,
ficam ali 40 minutos, em alguns casos mais de 1 hora, esperando ônibus, vereador doutor Paulo Roberto Sequinato. E esses ônibus serem enchidos, podemos dizer dessa forma, para depois sair para o seu destino original. Nós tínhamos na cidade de Guarulhos as lotações. E quem não lembra das lotações da cidade de Guarulhos? Linhas que davam agilidade para o transporte, agilidade para o trabalhador, para a trabalhadora. Essas linhas saíram, esse modelo saiu para que pudesse ser implantado o bilhete único na nossa cidade. E conversando com os moradores, conversando com os usuários do transporte público da nossa cidade, se percebe a saudade e a vontade de voltar essas lotações das linhas que eram feitas. Só que nós sabemos também que tinham alguns problemas que qualquer um poderia identificar, como abuso de velocidade, muitas vezes algumas lotações, alguns condutores atropelando também os seus horários e itinerários, e aí, como uma preocupação deste vereador, e não passa só pela minha vontade, que se fosse apenas pela minha vontade, a lotação já teria voltado na cidade de Guarulhos. Já teria voltado. Outro problema que temos é que esses ônibus, da maneira que estão, nos terminais, fazendo o transporte dos trabalhadores, trabalhadoras e estudantes, não tendo cobrador, trazendo risco também, porque como é que o motorista cobra passagem, como é que o motorista dá o troco, como é que o motorista tem que dirigir em alguns corredores de ônibus que a gente percebe que mal e mal passa o ônibus. Uma solução para esse problema poderia ser o metrô. Só que, senhoras e senhores, é mais fácil a Lua ou outro planeta ser colonizado do que o metrô chegar na cidade de Guarulhos. Desde a época da televisão preto e branco já se noticiava que a cidade de Guarulhos iria ter uma linha de metrô, Wesley. E até hoje a gente não vê isso. Então é um assunto de extrema importância, como vários outros que temos na nossa cidade, que nós temos que ter a coragem para fazer o enfrentamento, para colocar novas possibilidades para o guarulhense, porque a situação que está é calamitosa. O sistema de transporte da nossa cidade, Guarulhos, não atende o guarulhense. E aí a gente fala também do transporte intermunicipal, que é uma responsabilidade do governo do estado, feito aí pelo conglomerado de empresas da MTU. Outro problema gigantesco, porque Guarulhos é a maior cidade do estado de São Paulo no número de passageiros intermunicipais que fazem uso do transporte intermunicipal, Wesley Casaforte. Uma das passagens, se não a passagem mais cara intermunicipal do estado. E nós vemos ônibus intermunicipais sem a mínima condição de rodar, com pneus carecas, goteiras dentro do ônibus, caindo janelas em cima de passageiros, e nós ficamos aqui empurrando esse grave problema da nossa cidade, que não traz qualidade de vida nenhuma ao guarulhense, sem apresentar uma proposta, sem realmente ir para cima, principalmente dessas empresas da nossa cidade, que pouco parecem se importar com os problemas do guarulhense. Diante desse exposto, apresento essa indicação ao nosso prefeito Guti, para que possa chamar a Câmara Municipal para esse debate, e que assim nós possamos pedir direção e discernimento a Deus e ajudar a resolver esse problema que impacta diretamente o dia a dia da vida do guarulhense. Muito obrigado, presidente. Item 8, seu secretário, para a leitura. Item 8, primeira discussão e votação do projeto de lei número 6042/2017. Disciplina a identificação dos agentes de segurança privada em shows, eventos, bares e casas noturnas no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Eduardo Barreto.
Em discussão, projeto substitutivo. Encerra a discussão. Em votação, penamento substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim, presidente. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Eu vou estar votando o projeto do vereador Eduardo Barreto? Sim, vereador. Voto sim. Wesley Casaforte, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Tá bom. Mas aí vai fazendo aí que a gente para depois. Mas ele não pode parar. É verdade. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 9. Item 9, o senhor secretário para a leitura. Item 9, senhor presidente. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2453/2018. Dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública da instituição Allan Kardec Alice Pereira, localizada no município de Guarulhos. Autor, vereador Marcelo Seminaldo. Em discussão, encerra a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim, presidente. Vereador Rafa, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wesley. Consignar meu voto sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Eu vou ter que fazer uma supressiva. Vai tirar a área que o Rodrigo está brigando. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 10, o senhor secretário para a leitura. Item 10. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 3438/2018. Institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Guarulhos a Semana do RH, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Autor, vereador Eduardo Carneiro. Em discussão, projeto e emenda. Encerra a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda supressiva número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim, presidente. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Vereador Rafa, vota sim. Vereador Ramos, vota sim. Pela ordem, presidente. Voto sim. Vereador Wesley, vota sim. Vereador Anistaldo, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Obrigado, Janete. Eu só não vou mandar beijinho para não ser deselegante. Encerrada a votação, aprovada, suprima-se. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim.
Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte vota sim. Pela ordem, presidente. Laércio Santos vota sim. Vereador Laércio Sandes vota sim. Pela ordem, presidente, vereador Ramos vota sim. Vereador Ramos da Padaria vota sim. Vereador Serjão vota sim. Encerra a sessão, presidente. Você que arranja essas faixas aí pra eles? Mandei falar. Ah, sabia. Tem uma gráfica boa, rápido. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Como não há mais item a ser votado, dou por encerrado a presente sessão.